Agora, para mim, vai retornar o som quando falar. Ah, não, alguém. É só na escrita, né? A gente agora não é teste mais, não. Tá ali. Aqui? Falou, oi. Oi, tudo bem? Teste. Oi. Peraí, o que? Fecha. Alô? Oi, pessoal. Estamos aqui entrando ao vivo na página Manifestos Indigenistas. Espero que vocês estejam nos vendo. Tudo bem? Está valendo? Então, pessoal, muito bom dia. Bom dia a todos os amigos, principalmente aos seguidores da página Manifestos Indigenistas. Desde já, peço para quem não curtiu ou está seguindo, curta e siga, que você vai ficar sempre atualizado sobre os assuntos indígenas, brasileiros, indigenistas. Então, aqui através da página Manifestos Indigenistas, nós iremos fazer todas as quartas-feiras esse bate-papo, esse programa, que será transmitido também pela Rádio Canto FM, que colocaremos o link aí logo em seguida, que a rádio vai também pela Rádio Web, colocaremos o link da Rádio Web para vocês acessarem, pelo celular, né? Também a Rádio Canto FM 97,8 FM. 87,9. 87,9. Tá. Bom, gente, por que uma rádio live? Eu vou tentar explicar. Eu me senti motivado a fazer esses encontros, né? Essas chamadas lives, por uma série de questões que nós vamos explicar em seguida. Mas a gente é meio antigo, né? Meio jurássico nessas coisas. E me sentia inseguro com a tecnologia. Eu mexo com isso muito pouco ainda, né? E eu acho que nunca vou mexer muito. Eu sempre preciso de pessoas para me orientar. E nós somos amigos aqui da Rádio Canto FM, na cidade de Taquarussu, no Tocantins. E decidimos procurar, então, o nosso amigo Tarson Lopes, que está aqui nos assessorando, né? Enfim, estamos aqui no estúdio da Rádio Canto FM, que está nos tentando dar todo o suporte técnico para que a gente tenha uma boa transmissão, uma boa imagem, né? Uma boa live. E, ao mesmo tempo, os ouvintes da Rádio Canto também poderão ver, poderão ouvir nos seus rádios, nas suas casas, essa live que se tornou um programa chamado Rádio Live, inspirado na famosa Rádio Livre de Cuba, né, que os americanos não conseguiram interceptar na época, e Cuba fazia as suas inserções de propaganda do regime comunista nos Estados Unidos.
Então ficou um punhado a Rádio Livre. Então, inspirado nisso, nós criamos, junto com o canto, a Rádio Live, que vai inicialmente todas as quarta-feiras, mas futuramente terão outros programas também, né? Então, aqui estamos. Hoje o nosso convidado previsto é o Antônio Macedo, do Acre, indigenista antiquíssimo, já nasceu lá no Acre e lá fez um trabalho fantástico, né? Exemplar, não só ele, como outras pessoas que atuaram na questão indígena do Acre, Terri Vale do Aquino, né? Até difícil citar José Porfírio de Carvalho, né? Oswaldo Cid, nosso amigo médico indigenista, também atuou no Acre. Só estou lembrando aqui, espero que os amigos que estejam ouvindo, José Meireles, né? Então o Acre tem uma história fantástica para contar, em termos de indigenismo, de reconstrução do respeito às etnias e um monte de outras coisas. Espero que a gente consiga, a gente está aí na tentativa do contato. Ele mora em Mâncio Lima, né, no Acre, é bastante distante. E nós estamos aqui testando uma tecnologia, né, uma plataforma nova que vai nos dar possibilidade, mais à frente, quando nós a dominarmos totalmente, de alcançar mais convidados, mais pessoas, e sempre pela nossa página Manifestos Indigenistas. Ela pode ir também pelo... ela vai ficar depois disponível também no meu canal do YouTube, né? E também ancorado no nosso site www.fernandoschiavini.com.br. Desde já eu recomendo, né, para as pessoas que se interessam pelo tema de indigenismo, que acessem o blog do site fernandoschiavini.com.br, porque ali vai encontrar vários textos, né, sobre a questão indigenista, sobre o movimento indigenista brasileiro, sobre o que aconteceu, né, no país, historicamente, com as pessoas que foram aliadas, de alguma forma, das populações indígenas, né, que de alguma forma as apoiaram nos momentos ruins e, enfim, politicamente pesados, né, como se encontra agora. Então, esse é o nosso objetivo nessas lives faladas. É recuperar essa memória, né, essa memória do indigenismo militante, do indigenismo que acontece, que está na ponta, que executa, né, mas que evolui também, né, e está sempre evoluindo. Então, inicialmente, vou pedir uma água para vocês. Inicialmente, né, como está previsto, eu vou fazer uma pequena apresentação do tema indigenismo, para depois tentarmos esperamos aqui que consigamos a conexão com o Antônio Macedo, que está a postos lá. Já fizemos contato por telefone, mas a nossa plataforma aqui, que vocês devem estar vendo, inclusive aqui no canto direito, a StreamYard, nós estamos testando ela, que nos dá a possibilidade depois de entrevistar até seis convidados. Essa é a nossa meta, entrevistar mais pessoas, debater o indigenismo, estar sempre divulgando e, enfim, atento a todas as questões que envolvem os povos indígenas brasileiros. Então, vou fazer uma pequena regressão aqui no tema indigenista, assim, regredir no tempo e contar
contar como é que foi como é que começou essa história, de onde nasceu esse termo, né, indigenismo, para que todos possam entender. E ficará também na nossa página Manifestos Indigenistas e no site um resumo para as pessoas que por acaso estejam chegando, né, e tal. Gente, estamos aqui vendo um pouco da luz, mas vai voltar, é uma questão de sonorização. Lá fora, aí pronto, melhorou aqui a luz, vamos lá. Então, o indigenismo, com esse termo indigenismo, ele apareceu na década de 1940, no México, não acidentalmente no México, que lá foi feita uma reunião de um movimento que já existia de apoiadores de uma causa indígena na América Latina, mas eram denominados de indianistas. Aí os indianistas resolveram fazer um congresso em Pátzcuaro, no México, em 1940. E ali, então, decidiu-se mudar o termo indianista para indigenista. Entre outras razões, por quê? A palavra índio é uma palavra muito complicada, porque parece que nasceu de um engano, né? Inclusive eu tenho uma frase que eu botei em um dos meus escritos aí, que diz que a palavra índio surgiu de um engano e se tornou um preconceito, né? E a palavra indígena, ela significa nativo, né, no latim antigo, né? Então ela é muito antiga, faz parte da nossa língua e tem muito mais a ver com o que significa os povos dito indígenas. Eles são povos nativos, né? Indígena porque já tinha essa coisa no latim que quer dizer exatamente nativos. Então se tornou o indigenismo. Esse movimento que se iniciou no México foi um movimento oficial, não foi um movimento de terceiro setor, não. Foi um movimento dos países. Muitos dos nossos antigos aí estavam envolvidos, né? Horta Barbosa, Darcy Ribeiro um pouco depois, nessa conferência. Já existia Rondon, depois nós vamos entrar em Rondon, mas então houve esse movimento intercontinental, que foi, inclusive, teve uma convenção em que praticamente todos os países da América Latina assinaram, através de uma convenção, né, que foi ratificado pelos congressos e tudo. Eu não sei, inclusive, como é hoje, porque tem tanto tempo, como que isso caduca ou não, em que os países se comprometiam a inserir nas legislações dos seus países leis favoráveis aos povos indígenas. Basicamente era esse o movimento, né? E também, além disso, assim, outra parte importante, e seria sistematizar o que deveria ser um trabalho indigenista de governo junto a povos tradicionais, junto a povos nativos, indígenas, né? Então eram esses dois principais baluartes, digamos assim, desse movimento, né? Inserir nas constituições e nas leis ordinárias dos países leis favoráveis aos povos indígenas e, ao mesmo tempo, sistematizar como que deveria ser a prática indigenista, digamos assim, né? Então, junto a povos indígenas. Então foi criado o Instituto Indigenista Interamericano, III, conhecido como II, Indigenista Americano. Ele é que promoveu a assinatura dos estados, dos nacionais, né, dessa convenção, e realizou no total 6 congressos indigenistas na América Latina, em cada ano num lugar, inclusive no Brasil, se não me engano, em 1971 ou 72, houve um congresso indigenista interamericano também, né? Então, esse foi a raiz do termo, a etimologia do termo. Mas, no Brasil, nós temos uma história muito rica, mais antiga, que envolve o Estado brasileiro, né? Que é a história de Rondon, né? Que inicia
a sua trajetória no indigenismo em 910, quer dizer, no nascimento praticamente da República. A República, só para lembrar, foi criada em 1889. Em 1910, Rondon, depois de muito intensas negociações e debates e tudo no Rio de Janeiro, etc., cria o Serviço de Proteção aos Índios, né, ligado lá na época, se não me engano, ao Ministério da Agricultura. E a partir daí, Rondon já vinha fazendo esse trabalho de inserir nas legislações brasileiras, Rondon e seus seguidores, tudo que a sua filosofia, a sua ideologia, né, que na verdade era positivista, depois a gente pode comentar um pouco, exigia, né? Então, ele já tinha iniciado esse trabalho. Tem que na Constituição de 1916, né, 16 foi o Código Civil, enfim, todas as constituições a partir de Rondon, e eu não tenho aqui as suas datas todas, elas só evoluíram favoravelmente a favor das populações indígenas, né? Foi ele que introduziu as primeiras leis favoráveis às populações indígenas, né? E o mais importante, a obrigatoriedade do Estado brasileiro de cuidar das vidas e dos patrimônios indígenas, né? Então, essa obrigatoriedade mantém-se até hoje, né? Em constituições e leis ordinárias sucessivas. E, enfim, o indigenismo brasileiro, ele vem evoluindo desde Rondon, certo? O indigenismo republicano, sem querer entrar no período imperial e no período colonial, que houveram outras formas de lidar com a questão indígena. Eram os religiosos, primeiro os jesuítas, depois os capuchinhos, mas não vamos entrar aí porque aí fica muito longo. Seguindo, então, essa trajetória de Rondon, né, foi criado, então, por exemplo, a Lei 6.001, né, que é o chamado Estatuto dos Índios, que até hoje, Estatuto do Índio, que até hoje está em vigor, porque não foi criada outra lei em seu lugar, anexa à nova Constituição, então continua valendo. É uma lei bem interessante, apesar de alguns pontos ultrapassados, né? Aliás, é isso que é importante ressaltar, e é isso que vocês vão entender agora. O que me motivou a fazer esses nossos encontros, né? Rondon, as práticas de Rondon, que ele propôs na época, a sua ideologia, que era baseada no positivismo, como eu falei, elas já estão ultrapassadas, elas foram ultrapassadas. Ele acreditava, né, que os indígenas seriam incorporados, assim, com uma certa rapidez. Os positivistas achavam que se lhe desse oportunidade, se lhes ensinasse artes e ofícios e outra língua, etc., em pouco tempo eles seriam incorporados à população brasileira, né, como artífices, como agricultores, etc., né? Eles se enganaram, né? Inclusive, baseado nisso, tinha algumas políticas de demarcar poucas terras, porque, né, é tipo uma gleba para cada agricultor, e logo eles vão se tornar, e nada disso se verificou, né? A resistência cultural indígena é muito maior do que eles imaginavam, né? Então o Rondon, o que ele propôs, está ultrapassado, entendeu? Não tem dúvida, a maioria das suas proposições práticas no indigenismo foram ultrapassadas, como quase tudo foi ultrapassado no mundo, e no Brasil, nas políticas, e tudo evoluiu, né? Mas Rondon deixou um legado, né, para mim, assim, deixou vários, mas dois importantíssimos, né, como eu falei. Uma, obrigatoriedade do Estado de zelar pelas vidas
e pelos patrimônios indígenas, né? E outro foi uma ética que ele implantou, que era muito forte, né? Ele era um cara muito correto, o Rondon era um cara muito correto. Eu lembro de quando eu tinha aí meus 8, 9 anos, né, minha infância, meu pai comprava a revista O Cruzeiro, Manchete, né, no trem. E, ó, estou até me emocionando aqui. Aí eu me lembro de uma foto do Rondon numa dessas revistas, com o título de Reserva Moral da Nação. Ele já bem idoso, né? E ele, alguém deu esse título para ele, eu não me lembro qual foi a instituição, de Reserva Moral da Nação. Ele já alcançou o título de Marechal, que parece que só ele e mais 2 no Brasil conseguiram esse título, que é honorífico. Não é um título de guerra, é um título de honoricidade, honorífico, de quem alcançou o máximo da credibilidade nas Forças Armadas, né? E ele, então, atuou na vida pública durante 40 anos e ninguém, nunca, jamais, pelo menos desconfiou que Rondon, ousou desconfiar que Rondon desviou recursos públicos ou fez qualquer coisa contra a Constituição ou contra as leis, né? Quem sabe hoje está faltando uma reserva moral da nação para puxar a orelha de muita gente, né? Mas então Rondon, ele deixou essas marcas, né? Além de ter um prestígio imenso dentro das Forças Armadas e dentro do cenário nacional, ao ponto de as suas decisões, as suas proposições serem acatadas, né? Porque ele era muito correto, né? E deixou essa ética, né, humanística, porque ele era um profundo humanista, dentro do trato da questão indígena junto às populações, no Estado brasileiro. Isso vem evoluindo, né? Isso vem evoluindo. Várias pessoas de peso, né, intelectual, como Darcy Ribeiro, né, Horta Barbosa, Clara Galvão, então eles se aliaram às causas rondonianas, né? E aí teve, né, quem não se lembra de Orlando, os irmãos Vilas Boas, de Francisco Meirelles. Eu gosto sempre de citar os nossos, pelo menos já falecidos colegas contemporâneos, como José Porfírio. Tá tranquilo, viu, Fernando? Tá tranquilo. Tá bom. Tem que, de vez em quando, aguentar o coração aqui. Sim. Pode atualizar, falar que nós estamos num caráter experimental aqui, Isso. estamos abordando aqui alguns assuntos. Bom, gente, só para voltar um pouco aqui, recomendação técnica aqui, e para passar um pouco a nossa emoção aqui. Enfim, estamos aqui nos estúdios da Rádio Canto FM de Itaquaruçu, transmitindo esse bate-papo, né, essa live sobre indigenismo. Estamos aqui no momento atualizando, tentando atualizar os ouvintes e os acompanhantes aí da nossa página sobre o tema indigenista, tá? E aguardando uma certa, assim, aguardando aí tecnicamente que o Macedo, o nosso convidado de hoje, entre na live. Mas já avisando que se isso não for possível, já que nós estamos testando também a nossa primeira experiência, que se hoje não for possível conectar o Macedo,
na semana que vem, inevitavelmente, estaremos aqui com ele, né? Aliás, eu vou pedir aos ouvintes e aos participantes aí que estão acompanhando a página, além de sempre lembrar que curta e sigam a página, que é importante, é interessante, pedir a vocês que, por acaso, se conhecem algum personagem indigenista, né, que ainda esteja vivo, claro, que possam ser nossos convidados, indique de 1 a 3, no mínimo 1, no máximo 3, escreva aí, deixe o mercado, o recado aí por escrito que vai ficar registrado, e nós tentaremos, à medida do possível, entrar em contato com essas pessoas e conversar com elas, porque a nossa intenção é fazer esses encontros todas as quartas-feiras, certo? Às 10 da manhã, sempre às 10 horas da manhã, tá? Bom, então, retornando ao tema indigenismo, né, que estávamos aqui nos atualizando. Então, o que Rondon, em sua época, fez, só resumindo, está ultrapassado, propôs como prática, né? Mas não está ultrapassado ainda uma ética humanística, indigenista, que ele implantou no seio do Estado brasileiro e que foi evoluída por seus seguidores e que sobreviveu a vários ataques em todo esse período de 1910 até a atualidade, né? Não é o primeiro ataque que o indigenismo sofre. Por quê? Porque chegou a um ponto que o Serviço de Proteção aos Índios começou a proteger os índios, que chamava Serviço de Proteção aos Índios, fazia o seu papel, e começou a ofender os fazendeiros, os donos de terra, enfim, o que até hoje se ofendem. Então, tudo era feito para barrar, para enfraquecer, para destruir, né? E as forças políticas hegemônicas que geralmente são ligadas ao grande capital, quando descobriram que tinham permitido criar um processo que protegia mesmo os indígenas, eles começaram. Então o SPI teve várias fases, né? Várias fases de abandono, de quase fechamento, de tudo, ao ponto de ter sido fechado em 1967, né? E substituído pela FUNAI. Ele se acabou num incêndio. Dos seus documentos administrativos e históricos, que muitas coisas históricas foram embora, para não revelar as falcatruas que estavam existindo dentro do órgão. Rondon já tinha morrido, já não atuava mais há muitos anos, já, além da velhice, e a coisa estava se deteriorando mais uma vez, mas não era a primeira vez, mas estava no auge da deterioração. Muita corrupção com as terras indígenas, no SPI, né? Envolvendo os funcionários do SPI na ponta, que eram aliados mais dos locais do que dos próprios índios. E isso aconteceu com a FUNAI depois também. Nós acompanhamos pelo menos 2 grandes ondas de baixa, né, da FUNAI, né? Por incrível que pareça, os militares até injetaram recursos na FUNAI. Tá aí. Bom, parece que voltamos aqui, gente. Onde é que... Você pode vamos conversar. Assim. A Rosângela Correia
Estamos aqui. Um grande abraço, Fernando, desde o Fabiano Reis também. Fabiano Reis da Silva deu um bom dia aqui, tá legal. Ótimo, o Juliano obrigado. Basso também. Ô, Juliano. Aí, tá acompanhando. Tudo aqui. bem? Muito legal. Tá? Então, pra gente quebrar um pouco. Olha, não, quebrar e saber, pelo menos ficamos felizes que os amigos estão nos acompanhando, né? E a gente faz para que o máximo de pessoas... Isso aí é o nosso objetivo, né? Alcançar o máximo de pessoas, porque, na minha opinião, um dos principais papéis hoje do chamado indigenismo, né? E eu prossigo nessa senda aí, é atualizar a população brasileira, né, dos valores, né, das culturas indígenas e da história das pessoas que participaram dessa saga toda, que não foram só eles, e não são só eles. É isso que a gente vai conversar. Parece que o indigenismo acabou. Não acabou, não. É isso que a gente vai comentar aqui durante, não só hoje, né, como durante essas entrevistas todas, como que a coisa ainda ocorre, essa aliança, né, nas pontas. Eu conheço, eu continuo, né, em contato com pessoas, e viajando agora nesse momento, mas antes da pandemia viajamos sem parar, e sempre encontro as pessoas aliadas, tanto ligadas ao Estado, quanto ligadas às ONGs, às universidades, ao CIMI, mas são pessoas altamente comprometidas com as populações indígenas. Então o indigenismo, ele continua assim existindo, só que hoje ele atua mais nos bastidores. Ele já foi tutor, foi tutelar, né? Tempo lá do Rondon, desde a Constituição Código Civil de 1916 e tal. O SPI, a FUNAI tutelavam, ficava à frente deles. Depois eu avalio que na década de 70 nós, né, indigenistas da década de 70, ficamos ao lado deles, ao lado, participávamos de coisas, inclusive perigosas do ponto de vista físico, né, como tomadas de terra e tal, ao lado deles. E agora hoje o indigenismo atua mais na retaguarda, né, no apoio, no suporte, porque os povos indígenas estavam bastante, assim, capacitados, inseridos, entendendo e participando cada vez mais da vida política nacional. E é esse o direito que lhes cabe, porque as terras são deles, as culturas são deles, as vidas são deles. Mas nunca vai deixar de existir, no meu entendimento, pessoas, nunca vão deixar, e eles não querem jamais que isso deixem, porque eles sabem o preço que tem, o valor que tem. Aliás, essas pessoas amigas que habitam o mundo branco, digamos assim, nas capitais, no interior, seja lá onde for, é de uma grande valia, né? E eles sabem muito bem, né? Mas divulgar, porque nós temos um recorte muito importante da história do Brasil, que pouca gente valoriza. É por isso que eu motivei a escrever meus livros, já publiquei 3, né? Um deles De Longe Toda a Serra é Azul, tá indo até para cinema aí e tal. Espero que vá, né, que terminemos esse filme, né, o Neto, espero que o Neto esteja por aí. E agora está me motivando a fazer esses bate-papos, apresentar essas pessoas, não deixar essa história morrer, entende? Porque vocês vão ver pela live, eu já estou meio que perdendo a esperança de hoje a gente contactar aqui a parte técnica que não está conseguindo realmente, tem algum problema lá, o nosso aqui, com o Macedo, mas também achamos interessante a gente colocar esse panorama todo que a gente está colocando, e espero de vocês perguntas aí também, né, para nos orientar aqui. Mas é um recorte, como eu vinha dizendo, um recorte muito importante da história brasileira, desde sempre, mas de 1910 para cá, e tirando pela gente, né, da década de 70 para cá,
que nós estávamos em plena ditadura militar, de como nós lidávamos com isso, de como que os indigenistas lidaram com esse regime fechado, de que forma eles foram para o campo, de que forma contribuíram para mudar esse estado de coisas, né, que eram corrupção, porque a FUNAI substituiu o SPI, herdou deles também quer dizer, o que mudou na prática, num primeiro momento, foi que todos os postos-chave eram militares, eram ocupados por militares. Mas a máquina administrativa e do interior continuava sendo a do SPI. Então a gente conseguiu mudar esse estado de coisas, não sozinhos, com outros segmentos da sociedade nacional que a partir da década de 70 também começaram a surgir, né, em apoio às causas indígenas, como o CIMI, né, Conselho Indígena Missionário, né, as ONGs, né, hoje nós chamamos de ONGs, naquela época se chamava de entidades alternativas, algumas que foram criadas naquela época existem até hoje, coisas que eu falo com admiração e muito respeito, porque não é fácil você manter uma instituição não governamental em qualquer instância, a gente sabe, já participei de várias experiências, mas instituições como o CTI, né, Centro de Trabalho Indigenista, funciona até hoje, executa trabalhos de campo, né. Tem o ISA, Instituto Socioambiental, que tem uma das melhores plataformas de informação sobre os povos indígenas e também atua diretamente em algumas regiões, né? A OPAN, Operação Amazônia Nativa, cujo presidente lá, o nosso Ivar Busato, pessoa que eu admiro muito, também até hoje, nessa luta, né? E nós tivemos, nessa época, entrando já na história, né, como uma continuidade do que a gente vinha explicando, falando dessa evolução do indigenismo, eu me coloco, né, com outros colegas, um deles é o Macedo, que estamos previstos ver hoje, eu ouvi hoje ainda, a gente participou desse movimento, da evolução desse movimento, né, assim, junto com esses outros segmentos, né? Foi muito rico. O indigenismo na década de 70, né? Até vamos colocar como um marco a Constituição de 88, ele foi muito rico, ele avançou. Eu estou escrevendo um outro livro, inclusive para bancos escolares e tal, que fala desse avanço da política indigenista, e a gente fazendo comparações com outras épocas, né, coloniais, imperiais, de como foi, como voltou, na questão de terras, na questão do respeito constitucional, das liberdades. Década de 70, assim, houve um avanço muito grande, quer dizer, foi muita coisa, né, por conta dessa união, inicialmente de 3 segmentos principais, que eram os indigenistas da FUNAI, alguns combativos, não eram todos, claro, não era a massa dos indigenistas, mas mais ou menos 60 pessoas que a gente contabilizava, de muito combativos, né? O CIMI, que também nasceu aí no início da década de 70, se não me engano, 72, e as entidades alternativas, né? As ONGs. Então essa união possibilitou, e aí tinha outros como a ABA, né, Associação Brasileira de Antropologia, a SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, que sempre eram favoráveis também, promoviam eventos, encontros e manifestações em que nós participávamos. Nós da FUNAI éramos assim, a capilaridade da coisa, era aonde chegava a coisa no campo. Né? Sem nós, né, ficaria um movimento apenas urbano, que também é importante, mas não chegaria às populações indígenas. Nós chegávamos lá, nós morávamos no campo, nós estávamos lá, né? E a gente trazia, a gente vinha junto.
né? É como eu falei, a gente vinha junto e visitava a FUNAI não estava acostumada a receber indígenas, né? Indígenas só apareciam em 7 de setembro, ao lado, geralmente um cacique da Ilha do Bananal, ou do Xingu, né? Do lado do presidente da República, lembrar que ainda existia, eu acho que indígena no Brasil, e depois pegava o avião e ia embora. Então a gente começou a trazer os indígenas para Brasília junto com a gente, grupos, 10, 15, 20 pessoas, pago com dinheiro da gente às vezes, né? Isso aí conseguiu trazer os indígenas também para ver na cidade o que é que acontecia com os seus direitos, porque eles eram totalmente tutelados até então. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair, a não ser acompanhado, com autorizações das instâncias para chegar em algum lugar, né? Tinha que ter muita documentação para ver o indígena no Brasil. Então essa abertura, né? Você fala, pô, os direitos de vocês tá aqui e tal. Nós fomos os pioneiros, nós que eu falo, os internos da FUNAI, né? Depois começaram a aparecer as entidades alternativas, que nós nos aliamos a elas e fazíamos esse trabalho de formiga, de peão, lá para o mato, levar as mensagens, trazer as pessoas, né? Mas não resta dúvida que esses outros segmentos foram também muito importantes, o CIMI e as ONGs, porque elas conseguiam pressionar o governo, inclusive com apoio internacional, que nós não tínhamos como fazer, né? Então as suas ações refletiam nas ações que também nós a carga que a gente acabava recebendo da FUNAI, mais pesada ou menos pesada. Então foi muito importante essa união. Mais à frente, ali no início da década de 70, começaram a aparecer as entidades indígenas. A UNIND, primeiro a UNIND, que foi a raiz da UNI, a União das Nações Indígenas, começou a aparecer em Brasília, eu me lembro perfeitamente, como se fosse hoje, como iniciou lá toda essa história, né, com Marcos Terena, né? E eu era mais estudantes Terena em Brasília, mas que começaram a criar uma entidade numa época que ainda não eram permitidas criar entidades indígenas. Esse foi o desafio deles. Então já começou a haver também uma aliança mais formal com esses povos indígenas, com essas organizações indígenas. Mas a nossa aliança mesmo foi com as lideranças indígenas. Parece Macedo, as nossas alianças, quem nos acompanhavam e que depois, né, nós os acompanhamos até hoje, os que estão vivos ainda, né, eram pessoas igual o Raoni, né, Raoni, Mário Juruna, que já faleceu, e a gente, quem mais? Marçal, né? Marçal Tupani, da etnia Guarani Kaiowá, me lembro muito dele. Bom, gente, a gente sempre vai esquecer nomes, né? Quando a gente... Davi Copenaua, né? Davi Copenaua, que a CCPY colocou para o mundo, né? Enfim, estávamos aqui na esperança, deve ser, né? Gente, estamos aqui na tentativa e na esperança, até pelo menos de avistar o nosso amigo Macedo. São 10h52, a nossa live, ela é... Tudo bem, cara. Vamos falar aqui com o Fernando. Vou te botar para falar com o Fernando aqui. Vamos ver o que vai dar com isso aqui. Pelo WhatsApp? Aqui. Pode falar com ele. Fernanda Perucaba, Opa, quem é que tá? Não é o Macedo. Não é o Macedo. Não. Pergunta quem é. O Macedo te ligou aqui. O Macedo ligou aqui. Vê se atende para mim. Vê se atende. Senão... Bom, nosso amigo Macedo aqui tentando ainda se conectar, gente, mas pela hora aqui, pelo jeito, vai ficar para a próxima semana, mas acho que está valendo o papo, porque senão não ia dar para contextualizar tudo, principalmente o ouvinte e o internauta, que não é
ligado muito ao indigenismo, entender o que vai acontecer. Então, o que aconteceu historicamente, né? E o que pode acontecer nessas nossas lives em termos de história, de histórias não só pessoais, mas de história do Brasil mesmo. História do Brasil mesmo. Então, estamos aqui ainda tentando, só relembrando, estamos aqui nos estúdios da Rádio Canto mas também pela Rádio Web, que colocaremos anexo aqui embaixo, logo após a... Mas, enfim, parece que não vai dar certo mesmo a nossa conexão com o Macedo. Renovo aqui o pedido para os ouvintes e para os participantes da página, que nos mandem, pode mandar durante a semana, quais personagens indigenistas, não indígenas, viu, gente? Apesar de que existem alguns indígenas indigenistas, esses sim, alguns desses estou pensando em convidar, como Megaron, Tchucarramãe, Yanaculá, Rodarte, e outros que são indígenas e ao mesmo tempo são indigenistas, né? Conseguiram pegar essa pegada assim, indigenista. Bom, eu não sei exatamente onde é que nós estávamos aqui na nossa regressão histórica aqui, digressão histórica, mas dizer para vocês isso aí, né? O tema, para terminar, nós temos aqui 1 hora, né, de programa, estamos aí com menos de 5 minutos, estamos com 5 minutos restantes. Está falando aqui? Não, gente, já respondi. Eu acho que não. Bom, mas tá legal, viu? Acho que é bacana você se interagir com o pessoal do Facebook aí, ó. Pois mas eu não tenho como ver. Tem pelo seu celular. Aí estão um monte de gente acompanhando aqui. Mas tem perguntas? Não, é isso? Não tem perguntas não. Só Bom, dando um alô mesmo e a gente pode finalizar, porque não conseguiu o contato com o Marcelo, foi o primeiro teste, pra gente prolongar, já deu... São quase 11 horas. Entendeu? Você fica tranquilo, tá? Tá de boa, o áudio tá bom. Aí você só citou o ouvinte, que é uma tentativa. Bom, gente, estamos então aqui finalizando a nossa live. Eu não sei se alguém já falou ou já escreveu isso. Se não escreveu, fica registrado aqui. A primeira live ninguém esquece, né? É sempre toda a estreia, né? Mas é porque a gente pretende realmente, a partir dessa estreia, né, de hoje, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, estarmos aqui, né, ou nos estúdios da Rádio Canto, ou em outro local que for possível, com esses bate-papos e com esses convidados. Eu garanto que, mesmo quem não é afeito à questão indígena, vai achar sensacional, vai achar maravilhosa as narrativas de vida, de experiências e vivências de todas as formas desses nossos convidados. Infelizmente hoje não foi possível conectá-lo, mas eu tenho certeza que, como estamos ainda dominando a tecnologia, na próxima semana ele é nosso convidado mais do que especial, Antônio Macedo. Uma grande figura que continua em atividade apesar da sua idade, apesar dos seus problemas pessoais e de saúde. Uma pessoa que merece muito respeito nosso. Então ele vai estar aqui com certeza na próxima semana. E eu gostaria aqui então agora de agradecer, né, agradecer muito mesmo algumas pessoas que possibilitaram, né, que como eu falei, eu como um Jurássico clássico, total, não conseguiria fazer isso sozinho, né? Ficaria totalmente inseguro. Então, agradeço aqui ao Canto das Artes, né? Também na Rádio Canto FM, ao Tasso Lopes, que nos possibilitou
essa tecnologia, a Bruna, que está nos assistindo aqui, a Simone Moura, né, minha companheira, minha esposa, que me ajuda a fazer aí as divulgações, e o Penon, Pedro Penon, meu filho de 8 anos, está dando maior assistência, maior show comigo aqui nesse programa aqui, que eu não conhecia, ele que cavou esse programa e trouxe e está me orientando. Hoje ele não pôde vir, mas nas próximas lives aí, quem sabe, ele vai estar aqui me assessorando. Tá bom? Então é isso aí, agradeço a todos. Não se esqueçam de deixar registrado os próximos convidados que vocês desejem. Tá bom? E até a próxima semana, então.